Olá pessoal do Facebook, olá pessoal do meu Instagram, YouTube, olá a todos vocês que estão presentes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre programação neurolinguística, ou como algumas pessoas conhecem, PNL. Vamos falar um pouco sobre como ela surgiu e principalmente sobre o que ela pode fazer na vida de cada um de vocês, certo? Primeiro, como que surgiu o meu interesse por programação neurolinguística? Eu buscava inicialmente coaching. Após algumas pessoas que me conheciam, me conhecem até hoje, né, falarem para mim, quando conheceram o coach, falaram assim, isso é a sua cara, você devia dar uma olhada nisso. E aí eu fui atrás para conhecer o que eram essas ferramentas que vêm surgindo agora de forma muito intensa ultimamente. E aí conheci o coaching, o que era, e na escola que eu optei por fazer a minha formação, a PNL era um dos pré-requisitos para se fazer a formação em coaching. Por quê? O coaching ele é um processo que leva o seu cliente a atingir um objetivo que ele deseja, certo? Até aí tudo bem. Só que existem impedimentos ou barreiras, algumas emocionais, que impedem a pessoa de chegar naquele objetivo. E muitas vezes o coach ele esbarra nesse processo de coaching, nesses impedimentos do cliente. É o que alguns terapeutas e até alguns coaches dizem quando diz que o cliente é resistente ou que ele está sabotando o processo. Mas na verdade o que acontece é que o cliente tem uma questão, um bloqueio, que o impede de ir além daquele ponto onde ele conseguiu chegar num processo. E a PNL ela entra muito forte nesse sentido, de realmente libertar o seu potencial. Por quê? Quando você deixa de carregar esses problemas, esses impedimentos, naturalmente você começa um processo de evolução. E até a minha busca por essas formações veio disso. Porque eu sempre senti falta, nós buscamos, assim, a maioria das pessoas elas buscam aprender, evoluir. Só que assim, às vezes isso chega num ponto que pode quase que se tornar uma tortura, porque você tenta e não consegue. Sabe, parece que algo te segura, a gente não consegue, às vezes, promover algumas mudanças. Às vezes uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, essas pessoas elas sentem vontade de promover essas mudanças, mas não conseguem. E às vezes as pessoas que estão à volta também ficam, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Só que às vezes a pessoa está dentro de uma própria confusão que ela não consegue falar assim, tipo, eu não sei como fazer isso. Se eu soubesse fazer sozinho, eu já tinha feito. E é para isso que existe o coaching, existe a programação neurolinguística, existe a constelação familiar, que eu já estou fazendo a formação também. São essas ferramentas que vêm em resposta, tem o Theta Healing também. A tia Luana está ali, também trabalha muito forte com crenças, eu já passei por uma sessão e curti pra caramba, né? Então assim, são ferramentas que vêm para acelerar o processo evolutivo da humanidade. Por quê? Se a gente fizer uma avaliação, digamos assim, antropológica, o ser humano ele vem de um período em que o trabalho era muito braçal, a vida era muito difícil, certo? Você não tinha muito tempo para pensar nas coisas. Era meio que ganhar o sustento, resolver os problemas que iam surgindo no dia a dia e assim, quando você pensava que não, você estava com 60, 70, 80 anos de idade e pronto. Hoje, a nossa vida se tornou materialmente mais fácil. E essa busca que algumas pessoas têm na velhice, ela acontece cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo nós atingimos um processo de estabilidade na nossa vida material que nos leva a questionar o nosso propósito existencial. O porquê que é que nós estamos aqui realmente. A gente conquista as coisas que nós desejamos, o status de vida, a condição de vida que a gente almeja, e aí a gente se pega dizendo, tá, e agora? O que eu faço? Para onde eu olho? Para onde eu dirijo o meu esforço de viver? Qual é o motivo pelo qual eu vou sair da minha cama de manhã? Eu não quero só trabalhar e pagar a conta, eu quero algo mais. E a humanidade está nesse momento agora. E para quem sente essa necessidade, o melhor caminho que eu percebo hoje é o dessas terapias alternativas. Porque elas permitem que a gente faça um processo de alinhamento na nossa existência. Existem diversos cientistas, digamos assim, dessa área, que dizem que desde o momento da nossa fecundação, nós já passamos a registrar eventos que acontecem durante a gestação da nossa mãe, a nossa gestação, né, da gravidez da mamãe. Durante o nosso nascimento também são geradas muitas crenças e a partir daí nós passamos a receber diretamente as impressões
da nossa existência. A partir do momento que você nasce, aí você já começa a gravar de forma direta. Até o seu nascimento você ainda está meio que absorvendo isso de uma forma indireta. E esses eventos que acontecem, a nossa volta, a volta da nossa mãe, eles deixam em nós marcas, deixam em nós impressões. Para vocês terem uma noção de um fato que aconteceu no último módulo de constelação familiar comigo, que eu achei, tipo, incrível. A Marta explicando, né, a Marta Franco, que é a diretora aqui do Renascer, explicando sobre o processo de renascimento. Eu já passei 2 vezes pelo renascimento, é muito interessante. E aí ela falando, explicando o que é. E aí eu sentado na cadeirinha, eu pensei, falei assim, gente, mas como que é que isso está relacionado na minha vida? Eu já passei por 2 renascimentos, falei, mas como será que isso está relacionado? E aí eu lembrei de um fato, de como foi o momento do meu nascimento, os momentos que antecederam efetivamente o parto, e eu olhei para algo naquele momento e olhei para a minha vida e eu vi uma linearidade tão grande que eu fiquei chocado. Eu falei, cara, não é possível que isso seja ligado de forma tão direta a como eu conduzo a minha vida hoje. E esses insights que a gente tem, que todas essas terapias, inclusive a programação neurolinguística, nós podemos chamar de terapia, embora não seja terapia, eu vou explicar o que é, eles determinam de uma forma muito intensa aquilo que é possível ou não para nós. Então, quando você começa a estudar isso, você começa a perceber o quanto você é cerceado, não só pelo meio, mas por aquilo que aconteceu antes de que você tivesse alguma condição de realmente escolher o que você quer, o que você pode ou não. Então, realmente, eu indico, do fundo do meu coração, me ajudou e me ajuda muito, eu sou o meu primeiro cliente, que realmente conheçam não só a programação neurolinguística da qual nós iremos falar, mas todas essas metodologias de desenvolvimento pessoal, porque elas permitem hoje que a gente evite ficar sofrendo por muito e muito tempo até achar a resposta. Elas permitem que essa resposta venha de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa, tá? Então vamos começar, porque nós temos alguns slides. Meu nome é Adeclair Marques, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, tenho formação em Coaching e Gestão de Equipes e estou fazendo a formação em Constelação Familiar, que é outra ferramenta maravilhosa que realmente conquistou meu coração, né? Ali tem os meus contatos, o Instagram Adeclair Marques, o meu WhatsApp, que eu tenho a lista de distribuição também, é o 629-8216-3421, tá? Depois qualquer coisa a gente posta na legenda dos vídeos aí, e para quem quiser, se quiser mandar um oi, tá? Eu tenho a lista de distribuição que eu mando em média uma mensagem por semana sobre algum tema que me é solicitado via Instagram, Facebook ou WhatsApp. Ou até às vezes os clientes de atendimento falam assim, olha, fala sobre isso pra gente e a gente aborda esse tema, tá bom? Para começar, o que é programação neurolinguística? A programação neurolinguística é algo complexo de se definir, mas podemos defini-la de algumas formas. Primeiro, é o estudo da estrutura do pensamento humano, ou seja, ela estuda como nós pensamos, como nós construímos os nossos pensamentos. Ela é definida também como um sistema de educação, um sistema educativo, porque ela nos ensina como a utilizar melhor o nosso sistema neurológico, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sensações e a nossa linguagem, tá? Então, ela vem desse modelo. Como que ela foi criada? Ela foi criada na década de 70 nos Estados Unidos por um matemático e um linguista, o Richard Bandler e o John Grinder. Como que ela surgiu? Eles, ao observarem alguns terapeutas, entre eles o Milton Erickson e a Virginia Satir, e eles observaram o resultado e perceberam que era muito incomum o resultado que eles obtinham. O Milton Erickson, ele conseguia pegar uma pessoa que tinha tentado cometer suicídio várias vezes e durante que a gente chama de cadeira quente, ali, igual nós estamos aqui, uma pessoa se candidata, vem aqui na frente e durante ali 40 minutos ele conversava com essa pessoa e conseguia resolver o problema. A pessoa saía dali e falava assim, meu Deus, como eu já pensei em fazer uma besteira dessa, olha só que bobagem. Então ele era muito rápido, sabe, ele é muito efetivo. E a Virginia Satir era uma terapeuta familiar, né, que ela conseguia pegar sistemas familiares completamente destroçados mesmo, destruídos, e organizar e deixar todo mundo feliz. Os caras falaram assim, não, gente, mas como é que não pode ser tão bom assim? Como que eles conseguem esse resultado? E aí eles trabalhavam na biblioteca da universidade na Califórnia, e eles começaram a observar as fitas, que naquela época era fita, né? Hoje a gente já trabalha só com vídeo e tal, tudo digital.
dos atendimentos, tanto da Virginia Satir quanto do Milton Erickson. Aqueles atendimentos que eles faziam com o objetivo de ensino. E eles conseguiram identificar uma estrutura na forma deles atenderem. Eles perceberam o que eles faziam com o cliente. Por quê? Se eu perguntar para qualquer profissional que seja bom em uma área exatamente o que ele faz, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir me dizer efetivamente todos os passos que compõem a estratégia dele. E por que isso acontece? Porque uma grande parte disso está armazenado no nosso inconsciente, não está acessível para nós o tempo todo, certo? O nosso cérebro é uma máquina tão impressionante que, embora a gente consiga captar cerca de 9 estímulos por segundo de forma consciente, ele capta cerca de 1000 que passam direto para o seu inconsciente. Ou seja, de 1000 estímulos por segundo que o seu cérebro consegue armazenar, nós conscientemente só processamos 9. E aí você vê a quantidade de coisas que passa direto para o nosso inconsciente. E eis uma das explicações do porquê que, quando a gente lembra de algo, a gente fica remoendo uma história na nossa cabeça, a gente tem insights, percepções diferentes. Ou seja, quando a gente entra em contato com aquela experiência, nós acessamos não só aquelas 9 impressões que nós temos conscientes, você começa a entrar em contato com as outras 991 que você não sabia que tinha. Então, a nossa mente, ela processa essa quantidade gigantesca de informações. 9 consciente e 991 de forma automática. E a PNL, ela atua diretamente nisso. A PNL, ela se trata efetivamente de construir escolhas. Como que ela funciona? Imagina que diante de uma determinada situação, você tem uma resposta pré-determinada. Por isso, programação. Imagina que toda vez que alguém pega na sua orelha, você tem uma explosão de raiva. Por quê? Porque vamos supor, sei lá, né, que sua mãe vivia puxando sua orelha na frente dos outros, seu pai, enfim, você tem trauma de que alguém pegue na sua orelha. Então, estímulo, quando alguém pega na sua orelha, vem uma resposta pré-determinada que é uma explosão de raiva. Logicamente, eu estou usando um exemplo inofensivo, mas tem pessoas que têm esses gatilhos com buzina, com alguém furar a fila, e chegam a reações que a gente vê aí fora, gente, de pessoas que chegam a tirar a vida de outra pessoa por não saberem como mudar essa resposta pré-determinada. Porque por detrás dessa resposta tem uma carga emocional gigantesca, fruto dos acúmulos que aconteceram desde a primeira impressão daquela emoção. Então, a primeira vez que alguém aconteceu aquilo, a sua mente cria um novo arquivo. Ótimo. A partir dali, o que ela vai fazer? Ela vai empilhar eventos em cima daquele mesmo arquivo. E aí, quando você aciona um gatilho, você não acionou só um gatilho, não é só pegar na orelha que a pessoa fez. Na verdade, dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, aqui do nosso inconsciente, o que ela fez, ela acionou toda essa carga emocional de uma vida inteira. E por isso, às vezes, uma resposta tão desproporcional, que às vezes a gente fica surpreso. Você fala, sabe, uma brincadeira boba, tem homem principalmente tem brincadeira, você chega, bate na bunda um do outro, a gente é meio estabanado com as brincadeiras às vezes, e você faz uma brincadeira com um amigo, de repente a pessoa sai do sério, como se diz, perde o controle emocional. Você fala, nossa, mas tipo, cara, foi só uma brincadeira. Uma brincadeira para você, porque você não passou pela experiência que a outra pessoa passou. O que a programação neurolinguística faz? Ela te dá condições de ter respostas diferentes para aquela mesma situação. E a nossa mente, como ela é muito, muito eficaz, ela escolhe sempre a melhor saída. Então, diante daquele estímulo, quando você leva para ela uma outra opção, não sei, explodir de raiva quando alguém pega na orelha, naturalmente ela vai fazer uma equação e vai verificar todos os acontecimentos em decorrência daquela explosão, tudo que você sente fisiologicamente falando, tudo que você processa depois e vai comparar. Ótimo, então a explosão me traz isso. Aí você treina a pessoa para reagir diferente diante daquele estímulo. A hora que a mente olha, fala assim, não, mas eu posso simplesmente entender que foi uma brincadeira e ficar tudo bem. Naturalmente a sua mente vai escolher isso aqui e você vai ficar bem. Você ganhou uma capacidade de reação diferente a um estímulo pré-escolhido. É um dos exemplos. Quem aqui já teve, por exemplo, a sensação com cheiro, com perfume?
Sabe? Tudo bem, quando a gente chega num restaurante, sente um cheiro da comida e lembra da mãe, nossa, dá aquela saudade às vezes, né? Mas agora imagina o seguinte, você conhecer um rapaz ou conhecer uma moça e o perfume que ele usa é o mesmo que um ex ou uma ex usava, aquele ou aquela que fez você ficar pip da vida, entendeu? Aí você fala assim, caramba, eu amo essa pessoa, adorei conhecer, cara, mas esse perfume não desce. Aí você vai virar para a pessoa e falar assim, ó, muda de perfume aí, porque tem uma ex, né, que usava esse perfume, ou um ex que usava esse perfume e não vai rolar. Aí você fala assim, não, poxa, vai ficar super chato. Não seria melhor você criar uma outra resposta para aquele estímulo? A PNL te permite fazer isso. Eu estou citando exemplos bem simples, bem bobinhos mesmo, para a gente ter uma noção do que é. Então isso é uma das possibilidades que a PNL nos traz. PNL, da forma mais sintetizada de dizer, é escolhas. Ela te dá a condição de escolher outros caminhos. Sair do piloto automático. Acho que é a frase que a gente mais usa. Sair do piloto automático. Então, como ela pode ajudar você? Basicamente, eu já falei, criando respostas diferentes para os estímulos que você recebe, possibilitando que você se desenvolva, que você lide de forma diferente, porque existe muito mais. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que estuda para concursos, certo? E um objetivo dela, ela devia estudar algumas matérias relacionadas a direito. E para ela, aquilo era a morte. Entende? Agora, como que uma pessoa que presta concurso para a área de tribunais não vai gostar de direito? Porque são matérias com requisitos muito importantes para quem vai fazer esse concurso. A pessoa falou assim, olha, eu preciso de ajuda com isso. E nós trabalhamos. Hoje é quase um custo segurar ela para ela não fazer um curso de direito. Por quê? Porque ela percebeu o que precisava ser corrigido. E para vocês terem uma noção, falando sobre a PNL, ela trabalha em cima de 3 pilares sobre os quais se apoia o funcionamento da nossa mente, que a gente chama de trilogia da mente, que é fisiologia, que são as sensações, representação interna, os sons e imagens que vêm quando você pensa em algo, ou que você fala algo, e a fisiologia, representação interna e a linguagem, a forma como você fala as coisas. Para a gente entender, eu sempre uso um exemplo, eu brinco muito. Não pensem num elefante. Todo mundo pensou no elefante, foi ou não foi? Exatamente. Por quê? Quando você pensa, você fala algo, a sua mente não processa a palavra não. Ela simplesmente traz uma imagem daquilo que você falou. Ou seja, você tem uma representação interna de um elefante. Se eu virar para você e falar assim, do país Índia, você já pode ver um elefante todo ornamentado com joias. Você já fala assim, quando a gente fala na Índia. Então, para você, a representação, da mesma forma, você pode ver aquelas moças com aquelas joias bonitas e tal, aquelas monte de pedrinha pregado, porque são... Então, quando você diz algo, você tem uma representação, você aciona sons e imagens. Se você falar assim, trânsito, muita gente já vem aquele pom, pom, pom da buzina, aquele monte de carro, aquele calor insuportável. São representações internas. E cada pessoa tem as suas. Isso é fato. Cada pessoa tem as suas. E quando a gente entende isso, o relacionamento seu com as pessoas que estão à sua volta evolui muito. Porque você começa a entender que a sua verdade, ela só é sua verdade. Fruto das experiências que você passou e dos ensinamentos que você recebeu. Seja da sua família, seja dos seus professores, das pessoas que estão à sua volta. Uma vez que você entende isso, você começa a flexibilizar. Flexibilizar é encontrar caminhos diferentes. A gente sempre usa o exemplo da água. Você já viu a água ficar lá brigando com a pedra? Não, ela simplesmente contorna e segue adiante. É isso que nós fazemos aqui. Nós damos a vocês capacidades de reagir de forma diferente diante desses estímulos. E a PNL nos permite isso. O que é, por exemplo, eu acho que dos pilares que a PNL trabalha, um dos principais é o ressignificar. A gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? Essas terapias das quais eu citei, a PNL faz isso, esse processo de ressignificação. Mas o que é ressignificar? Aí ele coloca lá, ressignificar é lançar um novo olhar sobre situações já conhecidas e mudar o curso dos acontecimentos. Como que funciona isso? Quando a gente entende isso aqui, a gente começa a perceber uma coisa, que não é o acontecimento
que te impede ou te possibilita de fazer algo. É o significado que você dá para ele. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é filha de um alcoólatra, ele tem uma série de experiências que ele passou na vida, certo? O significado que ele dá para isso pode levá-lo a se tornar um alcoólatra ou levá-lo a nunca beber. 2 filhos gêmeos de um mesmo pai que é alcoólatra, eles podem escolher, e é comum a gente perceber que eles escolhem caminhos completamente diferentes. Então, com isso, a gente já começa a quebrar um dos paradigmas, que não é o que aconteceu com você que determina quem você é hoje, é o significado que você deu para essa história. Uma pessoa que sofre um caso de violência na infância, seja qualquer tipo de violência, aquilo pode ser motivo para ela nunca se sentir plena na vida, ou pode ser motivo para ela se sentir mais plena do que todos os demais que estão à volta dela. Depende disso. Se você perdeu seus pais na sua infância, isso pode ser motivo sim para você nunca se julgar ninguém, mas pode também ser a razão de você buscar o seu lugar no mundo muito mais cedo que os demais. E isso é uma consciência que, infelizmente, algumas pessoas só adquirem depois de uma certa idade e algumas nunca compreendem. O ressignificar da PNL é justamente isso, é você olhar hoje, com a idade, com a maturidade que você tem, sobre um evento que aconteceu na sua gestação, que aconteceu com um ancestral seu, porque dentro da constelação e dentro da própria PNL existem técnicas que a gente chega em memórias ancestrais, eventos que aconteceram com pai, mãe, avó, antes da sua gestação e que estão presentes determinando como você se comporta hoje. Eu sei que parece doideira, gente, eu não faço as coisas, eu só aprendo. Eu sei, você fala assim, não, quer dizer então que uma coisa que aconteceu com a minha avó determina um comportamento meu hoje? Sim, tá? Sim. Quem trabalha, quem já passou por atendimentos, quem estuda isso, sabe que acontece. A tia Luana está ali falando, sabe que acontece, gente. É incrível. É muito forte isso. Você está trabalhando com um cliente dentro de um atendimento e você conduzi-lo numa técnica e ele chegar num evento desse e é o cliente que traz, não é o terapeuta, não é o coach, é o cliente que traz. Então ele não tem como falar assim, não, isso não é verdade. Veio dele. E esse é um dos cuidados que um practitioner em programação neurolinguística, um coach, um terapeuta, ele tem. Ele não sugestiona o cliente, é o cliente que tem que trazer. Porque dentro das funções da nossa mente existem várias, e uma delas é essa defesa contra qualquer argumento que é apresentado por outra pessoa. Então, dentro de um processo com PNL, se você sugere para o seu cliente a causa daquilo que ele está sentindo, automaticamente você invalidou aquele argumento. Porque a mente dele vai ter muito mais dificuldade em aceitar aquela hipótese. Se você falar para ele, olha, mas será que não aconteceu nada lá com a sua mãe, com o seu pai? Ele já vai falar, por que esse cara está falando isso? Sabe? E aí ele se arma. A mente da gente, ela tem essa ferramenta. Ela checa tudo exaustivamente antes de tomar aquilo por verdade. Então, o practitioner, o terapeuta, ele não pode sugestionar o motivo. O cliente, olha, o que você percebe, o que você está sentindo, o que você acha que aconteceu aí que está determinando o seu comportamento hoje? Como tem relação esse evento que você trouxe para nós com a forma como você está se comportando hoje? E tudo isso, o cliente trazendo, ele vai ter uma percepção. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você, durante um atendimento comigo, você chega num evento que aconteceu lá, você tinha 5 anos de idade, certo? Um dia você viu seu pai e sua mãe brigando. O entendimento de uma criança de 5 anos a respeito disso, você concorda que é muito diferente do adulto de 30 hoje? O que acontece conosco? Quando existe essa memória emocional lá atrás, ela está ativa dentro de nós hoje. Então, em algum momento da sua vida, a sua manifestação, quando ligada emocionalmente a esse evento, não vai ser de um adulto de 30, vai ser de uma criança de 5. Alguém que já passou por aquela experiência de, às vezes, estar com um namorado ou namorada, isso nunca acontece, talvez só comigo, falar assim, nossa, mas você está agindo que nem criança, você podia crescer. Nossa, como você é imaturo, como você é imatura. Exatamente, você está falando uma verdade muito maior do que você imagina.
Porque aquele evento, aquela resposta emocional, realmente não é do adulto que está na sua frente. É como se fosse um eco desse passado que está ativo dentro da pessoa. E essa é uma das coisas que eu aprendi que realmente me chocou muito dentro da PNL. Foi perceber que coisas que aconteceram comigo lá atrás, ou até com ancestrais nossos, elas estão ativas dentro de mim hoje. Você fala, mas não é possível, eu também achava que não era. Eu também achava que não era. E aí quando eu comecei a estudar, praticar, fiz a minha formação, eu falei, cara, isso é incrível. Quando eu estava lá no curso, de vez em quando acontecia as coisas, eu fazia assim, o povo vai para mim pensar assim, você é doidinho da cabeça. Mas não é, porque quando eu via aquilo, eu falava, caramba, não pode ser. É tão simples, tão óbvio, ao mesmo tempo tão intenso e tão poderoso que eu não consegui me conter. Eu falava assim, meu Deus, como que é isso? Aí o que que você faz? O que é o processo de ressignificação em si? Você lança o olhar do adulto hoje, de 30 anos, e existem técnicas, movimentos, que você leva esse entendimento para aquela criança. Isso é o processo de ressignificação. Quando ela vai olhar, ela fala assim, não, gente, que bobagem, meu pai, mas minha mãe só estava falando do jogo que tinha tido da seleção, que a seleção tinha perdido, eu achando que meu pai ia embora de casa, não sei o quê. A mente da gente, naquele momento, numa condição embrionária de entendimento, ela lança um significado que é possível para ela. E a partir dali, muitas reações na sua vida passam a ser determinadas por isso. E esse momento que a gente vive agora de desenvolvimento da humanidade, eu acho ele lindo, me encanta. Justamente pela possibilidade de você olhar para o seu passado, sabe, corrigir esses maus entendidos que limitam a nossa performance, o nosso resultado hoje enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo, enquanto esposa. Sabe, você entender que a sua verdade só é a sua verdade. Sabe, isso dá uma condição da gente respeitar o outro. Respeitar o direito dele de ser como ele é. Sabe, leva o entendimento entre pais e filhos, entre cônjuges, onde você dá ao outro o direito dele ser ele mesmo, com todas as experiências que ele teve, com tudo aquilo que ele traz na mochilinha, porque nós somos isso, nós somos todas as experiências que nós já vivemos e tudo aquilo que veio na nossa mochilinha quando a gente nasceu. E que quando a gente vem na nossa infância, até o momento que a gente se torna independente dos nossos pais, a gente vai guardando coisas nessa mochilinha. Só que a gente guarda de acordo com o nosso entendimento. O que a gente faz dentro de um processo de terapia com a PNL? Você lança um olhar sobre esse passado e dentro de um objetivo estabelecido pelo cliente, você começa a rever esses eventos. E começa a modificar a sua postura e ampliar realmente a sua percepção acerca das coisas, acerca da vida. Então o resultado é muito gostoso, é muito legal você ver acontecer isso com uma pessoa e é realmente o que me motivou e que me motiva a atuar com PNL hoje com coaching. É você olhar para um ser humano que há 5 minutos atrás estava infeliz com uma situação e você faz uma técnica com ele, faz um atendimento, conduz ele a um insight e ele olha e fala assim, caramba, como que eu não tinha percebido isso antes? Olha só que bobagem. E a partir daquele momento ele fica bem. Cara, não tem dinheiro no mundo que paga isso. É ou não é, Luana? É bom demais. Gente, é bom demais. É um serviço de servir realmente as pessoas. Sabe, você pega um pai que às vezes não se entendia com o filho que não entendia com o pai, e você conversar com ele, sabe? E mostrar para ele, falar, você já pensou nisso aqui? O que mais que você acha que pode estar motivando? E existem técnicas, movimentos, durante o pessoal que está aqui, eu vou fazer umas dessas, né? Que permitem a você se conectar no que aquela pessoa estava pensando. Gente, é muito chique. Não é, Fernanda? Muito chique. Quando você consegue, você fala assim, então quer dizer que quando eu entrar nesse quadradinho aqui, eu vou sentir o que a outra pessoa estava sentindo dentro dessa situação? Exatamente. E é a sua mente que traz, eu não sugestiono nada. Nenhum terapeuta sugestiona. Ou não deve, né? Então você, realmente, quando você fala assim, caraca, não, e são as coisas tão intensas que a gente, quando vai ficando treinado, a gente consegue fazer esse exercício mentalmente. E às vezes, quando você está numa discussão com alguém, você para e se pergunta assim, o que está movendo essa pessoa? Aí você, mentalmente, você entra no espaço, assim, naquele cantinho. Assim, mas não é possível que é isso, gente. Ah, que bobagem. Não, meu bem, está tudo bem, pode ficar tranquilo, está resolvido o conflito. Porque você consegue entender o outro. Entender, sabe aquilo que Jesus falou assim, se colocar no lugar do próximo? Pois é, a PNL realmente coloca você no lugar do próximo. Então,
São coisas bem interessantes. Dentre as coisas que a PNL pode fazer, eu coloquei algumas receitinhas de bolo para vocês terem uma noção. Vou ficar um pouquinho de costa aqui para poder a gente ver. Cura de alergias. Vocês sabiam que muitas das nossas alergias são emocionais? São mau funcionamento do nosso sistema neurológico, que em algum momento teve uma resposta inadequada àquilo? Você concorda que se poeira matasse, não existia gente no mundo? Tá, e por que só você tem poeira, alergia com poeira? Né? Existe alguma coisa a ser trabalhada aí. Ah, tem gente que tem alergia de sabão em pó. Minha irmã, né? Ela falava pra mim, ela falava assim, nossa, eu não posso ir no supermercado, só de passar naquele departamento de limpeza, aquele cheiro de sabão em pó, eu ponho lá no porta-mala do carro e eu já fico me coçando toda. Aí eu mesmo falei, vamos resolver isso? Vamos, sentamos, fizemos uma técnica. Ela fala até hoje que toda vez que ela passa no corredor de limpeza, ela dá risada e lembra de mim. Ela fala, gente, como que pode? Um erro do nosso sistema imunológico, da nossa mente, que em algum momento tomou aquilo por ameaça. Isso é muito interessante, porque existem pessoas que fazem, durante o nosso curso mesmo lá, a pessoa que tinha alergia com banana, ela acaba de fazer a técnica e fala assim, vamos ver se esse trem é verdade mesmo, vai lá e come a banana e não sente nada mais. Ela fala, caraca, como assim? A gente fala, PNL não é mágica, mas é mágico, porque ela atua diretamente dentro do nosso sistema neurológico. Por exemplo, uma outra coisa que eu acho muito legal, nós fizemos, durante a nossa formação lá, teve um exemplo que foi muito legal. A moça não gostava de comer sushi. O namorado adora sushi. Só que ela não gostava nem do cheiro. E nós fizemos uma técnica com ela lá, para que ela comesse sushi. Ela falou assim, olha, eu não gosto, mas eu gostaria de comer para fazer companhia, porque meu namorado, meu marido, quer ir toda semana, uma vez no mês lá, ele quer ir comer sushi, e eu não consigo ir com ele. Eu não gosto nem do cheiro. Nós fizemos o movimento, essa técnica com ela, é incrível, porque quando terminou a técnica, ela estava salivando de vontade de comer. E não tem nada de hipnose, essas bobagens assim, não. Tudo normal, consciente, conversando. Para você ver o que é o funcionamento da nossa mente e o que a PNL consegue fazer por você. Você fala, quer dizer então que se tiver algo que é saudável para mim e eu não consigo comer, não dá para trabalhar isso e eu gostar de comer aquele alimento? Dá. Existe uma representação interna dentro da sua mente que está errada, é só corrigir ela. A gente fala só, mas não é só, né, gente? Tem que saber fazer. Tá? Então, isso é uma das coisas que, assim, são os exemplos que a gente traz. Cura de fobia. Fobia mesmo, sabe? Porque não é medo, não, gente. Medo é tipo assim, eu não gosto da barata, eu vejo a barata ali, eu saio, não gosto daqui, não, tira aquela barata de lá. Fobia, gente, é quando a pessoa perde o controle. Quando ela sai de si, tipo, se a pessoa estiver lá na cozinha com a faca na mão e ela vê uma barata, velho, sai da frente, porque senão você pode morrer. Porque ela não vai ver o que está fazendo, ela sai com a faca correndo assim. A minha tia que me criou é desse jeito, com barata. Eu ainda não consegui fazer com que ela abrisse a mente dela para poder curar a fobia dela com barata. Mas ela sai, se ela vê uma barata, você pode correr da frente dela. Se ela tiver com uma faca, alguma coisa perigosa na mão, a pessoa perde o controle. Dentro da PNL tem técnica que a gente faz que faz cura de fobia sem contato com o objeto fóbico. A gente faz o que? A gente corrige essa representação que está dentro da sua mente. Certo? Alteração de respostas comportamentais diante de eventos específicos. Uma das coisas que eu quero fazer com vocês hoje é isso. Como você se sente diante de um determinado evento. Vou dar um exemplo. Toda vez que o meu chefe me chama na sala dele, eu já começo a tremer as mãos, suar frio. Isso é uma reação pré-determinada por um evento passado, onde teve uma experiência que não foi legal e que está determinando como você se chama hoje. Porque independente do seu chefe te chamar lá para dar uma promoção ou para te mandar embora, quando ele fala assim, vem aqui na minha sala, você já começou a tremer. Pode ser para perguntar, falar assim, vamos jogar futebol mais tarde? Você já está lá tremendo, meu Deus, e agora, como é que eu faço? Por quê? Por causa de uma experiência pregressa que está armazenada na sua mente. E um detalhe que eu quero falar para vocês, como é que a nossa mente faz essas programações? Como é feita a programação original? Por quê? Quando surgiu a PNL, se deu o nome de programação neurolinguística. Mas o que acontece, na verdade, é uma reprogramação. A programação é aquela original que muitas vezes o que traz o cliente é uma programação limitante, que o deixa num estado de desconforto e que a gente faz uma reprogramação daquele evento, que é o processo de ressignificação, dentre outras coisas. Então, o que gera isso? Repetição ou carga emocional intensa. Então, por que é que a gente fala tanto de traumas? Porque é um evento que teve uma carga emocional intensa, você concorda?
Raramente você vai ver um trauma que a pessoa, não senti nada não, mas me traumatizou. Como assim? Sempre tem uma história, há um choque naquela pessoa. E aquele choque faz com que grave essa programação. E quanto mais intenso é esse choque, mais forte se torna essa resposta. Quanto mais se repetiu esse estímulo com aquela mesma resposta, mais forte se torna aquela reação que o indivíduo tem hoje. Se, por exemplo, se toda vez que seu pai chegava falando alto em casa, ele batia na sua mãe, quando alguém falar alto perto de você, a resposta fisiológica que você tem é de como se o seu pai estivesse chegando e fosse bater na sua mãe, ou como se alguém estivesse chegando ali e fosse praticar um ato de violência contra você ou contra alguém que está lá. Então, isso é possível de ser mudado com a PNL. Reprogramação de um evento intenso ou de um evento que se repetiu várias vezes e que gerou, pela repetição, aquela gravação na sua memória, tá bom? Melhorar a comunicação e relacionamento. Gente, isso aqui é bem interessante mesmo. Por quê? Através dessas técnicas que a gente faz com movimentos, você consegue entender realmente quais são as motivações de uma pessoa. Ou até mesmo, conversando com essa pessoa, você consegue fazer o quê? Levar outro entendimento para ela, fazendo as perguntas. Olha, o que mais pode ser isso? Quando a pessoa entra nesse estado de abertura, ela começa a perceber e flexibilizar. A gente sempre diz que é uma escolha que nós fazemos na vida, entre ser feliz e ter razão. Quando você decide ser feliz, você começa a deixar de querer ter razão, você só quer ficar bem. Como diz a Marta na constelação, dá razão para quem quer ter, a melhor coisa é dar razão para quem quer ter razão, você fica de boa. Só que para isso você já tem que ter aberto mão de uma série de paradigmas, de querer ter razão, de querer estar certo. E não é só isso, porque quem quer ter razão quer algo mais, a pessoa não quer só ter razão. O nosso processo a gente descobre o que mais está por trás. Eu sempre gosto de brincar com um exemplo que é assim, imagina que o esposo, quando chega em casa, ele gosta que o prato dele esteja posto à mesa. É uma coisa que ele pediu que a esposa fizesse. Todos os dias, quando ele chega, o prato esteja posto à mesa, independente dele jantarem fora, de pedir pizza, ele quer que o prato dele esteja na mesa. Aí um dia a esposa esquece, né? Acontece. E aí esse esposo chega em casa e quase quebra de tanto falar na cabeça dela, aquela coisa toda. Porque... Aí a pessoa pensa, poxa, mas você está brigando porque eu esqueci de pôr o prato na mesa? Não, não é. A pessoa está brigando por algo mais. Aí é onde você entra. O que representa esse prato na mesa? Efetivamente, o que ele representa para aquela pessoa? Se você perguntar, aí vamos supor, passou a discussão, você veio para a sessão, está fazendo PNL, fala assim, meu bem, por que você gosta tanto desse prato na mesa? Como diz, eu lembro muito da Marta, né, a postura da mulher, meu bem, por que você gosta tanto desse prato na mesa? Aí o marido, no momento que ele estiver calmo, senão ele vai continuar sendo bem Shrek, bem troglodita mesmo, e fala, meu bem, sei lá, é como se você estivesse me esperando, sabe? Eu me sinto assim como se você estivesse me esperando em casa, desejando que eu chegasse logo para poder ficar junto comigo. Sei lá, é como se eu desse a impressão que você me ama quando você faz isso. Você, opa, você entendeu o modelo de mundo daquela pessoa. Ele não está brigando por causa do prato. Ele quer se sentir esperado em casa, desejado da companhia dele, amado pela esposa. Você virá e fala assim, tá, mas o prato na mesa representa isso? Tá, para ele representa, o que você vai fazer? Aí eu falo, você vai querer ter razão, falar para ele que é errado, ele esperar isso através de um gesto, que é o prato na mesa, ou você vai falar para ele, tudo bem, meu bem, então vou te falar o seguinte, quando eu esquecer de colocar o prato na mesa, você pode chegar pertinho de mim que eu vou te dar aquele beijo, aquele abraço que eu tenho certeza que você vai se sentir muito esperado em casa. Pronto, resolveu o problema, achou uma outra forma de resolver a situação. Mas para isso você se predispõe a conhecer, você se abre para conhecer o outro. E isso são coisas que a gente faz dentro do acompanhamento com programação neurolinguística. Construir no cliente esse estado de abertura. Dele entender que, tipo assim, cara, ele não é o dono da verdade. A sua verdade só é a sua verdade. E existe muito mais por causa do gesto, por trás do gesto das pessoas, do que efetivamente elas próprias sabem. Porque muitas vezes, se você perguntar para o esposo o que representa o prato na mesa, a primeira resposta dele vai ser, não sei. Eu gosto. Tipo assim, sabe? No piloto automático. Aí você fala, é mesmo? E o que faz você gostar tanto desse prato na mesa? Aí você começa a fazer as perguntas provocativas, né? Mas por quê? O que representa para você? Ah, meu bem, sei lá, eu gosto tanto. É como se você estivesse me esperando, sabe? Assim, nossa, como se você tivesse passado o dia inteiro esperando, doida para eu chegar.
Aí você fala, já sei como é que eu vou fazer com você agora. Então, aí parte-se de um pressuposto. Então, o cliente entra nesse estado de abertura. Para isso, é onde a gente fala que o cliente se abre para o processo com coaching, com programação neurolinguística. Para ele, quando ele está disposto, tipo assim, quando ele chegou num ponto que ele fala, cara, cansei de sofrer, velho, ai, que saco, não, eu vou realmente agora, eu quero começar a viver melhor. Aí quando ele entra nesse estado de querer viver melhor, é onde ele se abre para poder fazer um processo. Exercitar, desenvolver empatia, flexibilidade e mais harmonia nos relacionamentos. Inevitável, né? Quando você começa a entender o modelo de mundo, o que é modelo de mundo das pessoas, quando você começa a entender que um gesto, uma palavra, gente, uma palavra tem um significado diferente para uma pessoa. Se você usar malandro, a palavra malandro, no Rio de Janeiro tem um efeito. Se você usar em Goiás, tem outro. Se você usar no Sul, vamos dar um exemplo clássico? Rapariga aqui no Brasil. Geralmente é quase um xingamento, né? Ah, sua rapariga. Em Portugal quer dizer moça. Uma mesma palavra, estamos pegando dois exemplos culturais diferentes. Né? Tem aquela música, rapariga não, lava a sua boca com água e sabão. Quer dizer, para você ver que aqui rapariga é um xingamento. E lá na rapariga, lá é simplesmente a referência. Mas rapariga é moça. Eu tenho uma rapariga em casa, quer dizer, eu tenho uma filha moça em casa, ela não se casou ainda. Uma filha rapariga. É só isso. Para você ter um exemplo, só que se você não entender isso, cara, você entra em guerra. Eu falo que guerras entre países acontecem muitas vezes por mal entendidos, por não dar ao outro direito de ter a cultura que ele tem. Entende? Tudo bem, cara, aquele país é daquele jeito. Você respeita ele, fala, olha, a minha cultura é diferente. Lá no Oriente Médio, a vaca é um animal sagrado. Aqui no Brasil, a gente come a vaca. Certo? Quem está certo? É certo comer a vaca ou é certo considerar a vaca um animal sagrado? Os dois. Cada cultura tem seu direito de achar o que quer. Cada lugar a vaca do cara, se ele quiser tratar ela como animal sagrado, ele pode. Da mesma forma, se eu criar a vaca para matar e comer, beber o leite, tudo bem, é meu direito. Eu estou no meu país, minha cultura. Você deixa de querer ter razão. E isso, sabe, eleva muito a consciência. Resolver conflito entre partes da própria personalidade. Ah, essa é uma delícia, gente. Sabe os conflitos internos do eu vou, eu não vou, eu não quero, eu não sei o que eu faço? Geralmente são partes da mesma pessoa que querem algo e a outra não quer. Ah, eu não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta, sabe aquele evento? Bem, aí quando você vem para uma sessão de PNL, você vai entender o que existe para você por detrás de casar, o que existe por detrás de comprar uma bicicleta. Vamos supor, por detrás de comprar a bicicleta existe a ideia de liberdade, você poder passear no final de semana. Às vezes para você casar é justamente o contrário, é perder a liberdade. O que você vai fazer? Você vai flexibilizar esse ponto de vista. Você pode até entender que você pode casar e depois comprar uma bicicleta, tudo bem, não tem nada que te impeça de fazer isso. Porque, gente, até isso que parece ser tão óbvio, não é óbvio pra gente. Porque às vezes quando o cliente chega aqui, eu atendi uma vez uma moça que estava num dilema. O marido tinha cometido adultério e ela queria dar uma chance para ele. Mas eu não sei que cargas d'água tinha na cabeça dela, que ela acreditava que se ela desse uma chance para ele, acabou. Ela ia se sujeitar àquilo o resto da vida. Eu virei para ela e falei, tá, deixa eu te perguntar, o que te impede de dar uma chance para ele se ele pisar na bola de novo e depois largar dele? Ela olhou para mim, nossa, não é que é mesmo? Tipo, parece óbvio, não parece que ela podia mudar de ideia? Só que não parece para quem está dentro da situação, gente. Quando a gente envolve emoção, nada é óbvio, nada é fácil, nada é simples. Se fosse, não existia gente que fumava, sabendo que o cigarro mata. Não existia gente que bebe, sabendo que beber em excesso, bebe muito, vamos colocar que beber em excesso leva você mais cedo para a morte. Sabe? Não existia quem fazia ultrapassagem em cima de faixa contínua na rodovia, porque sabe que você pode morrer. Que você não está vendo o que tem do outro lado, então é meio que doideira fazer isso. Mas em algum momento aquela pessoa se conecta em um valor e o que acontece? Ela faz. Ela se lança na sorte, totalmente no escuro. Pode dar certo ou não. E aí? Se não dá, é onde a gente vê os acidentes que a gente vê. Ah, bateu de frente. Ninguém sabe explicar por quê. Não sabe mesmo. Todo mundo que estava lá morreu. Por quê? Porque uma pessoa naquele momento se conectou num outro valor que não era segurança. Ou era de chegar no lugar logo, porque queria ficar junto com as pessoas que estão lá. Sabe? Tudo isso, quando você começa a entrar nesse processo de amadurecimento da sua consciência, você começa a ver antes de fazer. Você fala, não, peraí, mas deixa eu pensar.
Não vou mexer com esse trem não, vou esperar mais um pouquinho. E você começa, sabe, a se harmonizar mais. Desativar diversos tipos de compulsão. Gente, isso aqui é um negócio muito interessante. Vai desde compulsão alimentar, sexual, por drogas, por jogo. Porque a compulsão, ela atende uma necessidade. Enquanto você não identifica qual é esse gatilho e resolve essa causa primária que gera a compulsão, ou seja, qual é a necessidade que é atendida com ela, é até perigoso você tirar a pessoa de uma compulsão. Porque, vamos supor, às vezes você pega uma pessoa que tem compulsão por alimento, aí você vai lá e faz uma redução de estômago nela. Já aconteceu da gente atender uma pessoa lá assim. O que aconteceu? Ele foi para as drogas. Por quê? Porque não resolveu a causa que movia a existência da compulsão. Como ele não conseguia mais comer porque não tinha estômago, ele foi para as drogas, ou pode ir para o sexo, para o jogo, para qualquer outra coisa. Então, compulsão é algo muito sério de se trabalhar, é realmente que você tem que trabalhar com muito carinho, com muito cuidado. Por quê? Para você fazer uma ecologia muito bem feita, para você realmente resolver o problema do seu cliente e não levar ele para um outro problema mais sério. É uma das coisas que a gente tem muito cuidado dentro de um processo com PNL, é de verificar a ecologia, ou seja, quais são os possíveis efeitos que o cliente vê naquela mudança. Porque, gente, isso é uma das coisas que impede muitas mudanças na nossa vida. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que ela falou assim, eu faço vários projetos, mas de repente não sei porquê, eu largo aquela ideia de mão. Eu falei, mesmo? Eu falei assim, você já verificou o porquê que acontece isso? Não. Aí eu falei para ela, vamos trabalhar uma ideia. A gente foi trabalhando, aí ela falou assim, mas se acontecer isso eu largo de mão. Eu falei, tá vendo? Isso é a causa de você abandonar os seus projetos. Quando você acha o impedimento, ao invés de você olhar para ele e falar assim, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Você simplesmente fala assim, não, se for para acontecer isso, eu largo de mão disso aqui. E assim a pessoa faz com uma coisa, 2, 3, 4, 5 na vida e continua no mesmo lugar. Tá? Então, assim, são eventos que a gente consegue trabalhar dentro dessa situação. Então, a compulsão é um deles. E como a gente percebeu, como causa primária do surgimento da PNL, modelar pessoas de sucesso e descobrir quais são as suas estratégias. Gente, isso aqui é uma coisa muito legal, por quê? Se você perguntar conscientemente para uma pessoa o que ela faz para ter sucesso, ela pode te dar um passo a passo, um beabá básico. Só que dentro daquele beabá básico dela, gente, existem milhares de comportamentos, de ações, de decisões, de pensamentos que acontecem de forma automática e que essa pessoa não sabe te falar. Através de um processo de modelagem, seja implícito, que é você entrar em conexão com a pessoa, seja explícito, de você perguntar verbalmente, diretamente para a pessoa quais são as estratégias, você consegue levantar as estratégias mentais. É como uma conexão, sabe a Matrix, o filme Matrix? Basicamente é como se você fizesse aquilo, você se conecta no conhecimento daquela pessoa e consegue trazer dentro da sua capacidade a sua percepção a respeito do que ela faz. É bem interessante. Quando eu tenho alguns clientes, até usei, há uns 15 dias atrás eu fiz um processo de modelagem com a cliente e ela modelou a postura da Gisele Bündchen. E ela ficou muito surpresa com os insights que ela teve durante o processo de modelagem. Ela falou assim, caramba, eu jamais imaginei que ela pensasse isso, assim, assim, assim. E ela sente isso, ela fala assim, quando eu olho ela hoje, a forma dela ser, eu vejo isso. Então são coisas que se você perguntar por que acontece, como que acontece, eu não sei, eu só sei que acontece. Para mim tá bom assim. A outra forma, que é uma forma que a gente usa muito no coaching, né, Juan? Que é a questão das crenças. Trabalhar as crenças. As nossas crenças, gente, elas basicamente determinam o que é impossível e o que é possível para nós. Então, é uma das formas mais intensas e mais diretas de você levar progresso a uma pessoa. Depois de você fazer um processo de ressignificação, muitas crenças são sustentadas por eventos emocionais e essas são mais difíceis de quebrar. Por isso o processo de ressignificação. Porque às vezes só você utilizar ferramentas para quebrar a crença, você não limpa ela completamente. Você tem que limpar o evento raiz, que a gente chama a causa raiz, que sustenta aquela crença. Limpou a causa raiz, a crença geralmente ela se transforma em outra coisa, ou desaparece, tá? Então basicamente o segundo passo é tornar o impossível possível. As nossas crenças, elas podem ser basicamente dois tipos, as possibilitadoras e as limitantes. As possibilitadoras são aquelas que fazem você acreditar que pode fazer algo, que é possível, que é correto, sabe? Que é moralmente correto,
que é legal, que é bonito, que é bom. São crenças. São as nossas diretrizes, as nossas verdades, aquelas verdades que conduzem as nossas vidas. Tá? Quando elas são possibilitadoras, imagina o seguinte, uma pessoa que vai falar em público, ela tem a crença de que ela sempre vai fazer um bom trabalho. Essa é uma crença possibilitadora. Qualquer lugar que você chamar ela para fazer uma palestra, ela fala, não, cara, pode ficar sossegado, eu vou chegar lá e vou arrebentar, vou arrasar. Ela tem uma crença possibilitadora, que as pessoas sempre gostam das minhas apresentações, eu sempre faço sucesso. Beleza, essa crença dele é embasada em eventos passados, em experiências passadas, coisas até das primeiras vezes que essa criança se manifestou em público, perante os pais, perante a família, e foi aplaudida, reconhecida, isso gerou nela a confiança. Nossa, a criança brincou, ele fez uma graça. Sabe aquelas gracinhas que as crianças fazem na frente da família? Quando a família vai lá e fala assim, nossa, que legal, muito bem. Aquilo gera num adulto uma crença possibilitadora, de que ele pode sim se expor na frente dos outros, que ele vai ser aceito, ele vai ser admirado, as pessoas vão gostar. Da mesma forma, quando seu filho faz alguma coisa, né, e a gente não está falando só de um evento específico, tem hora que tem que corrigir a criança, não estou falando disso. Mas quando a criança faz uma gracinha e você, adulto, repreende sem ter um motivo real e necessidade, você está desenvolvendo nessa criança uma crença limitante. Sim. Você está fazendo com que ela se torne um adulto inseguro? Sim. Que ela não tenha coragem de ir na frente da sala de aula apresentar um trabalho? Sim. Que ela dê problemas de saúde quando chegar na hora de apresentar um TCC na faculdade? Sim. Porque ela lá na infância ela teve uma má experiência, que pode ter acontecido repetidas vezes e que gerou nela o fato de que quando ela se expõe, toda vez ela se dá mal. O que acontece quando ela precisa se expor? A resposta fisiológica dela, não vou. De jeito nenhum, eu não faço isso. Entrar lá na frente, falar com os outros, não, eu faço o trabalho sozinha, todinho, sozinho, mas você, fulano, você vai lá e apresenta, eu não vou lá, nem lá na frente eu não vou. Aí você quer ver quando ferra de vez para essa pessoa, o professor fala assim, todos os integrantes do grupo lá na frente. Meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Dá dor de barriga, corre pro banheiro. Gente, é sério, fisiologicamente a pessoa dá dor de barriga, fica doente. Por quê? Ela precisa, e a mente é muito poderosa, ela precisa de um motivo para não fazer aquilo. E ela encontra. Agora, o outro maior problema, além das crenças ser possibilitadoras e limitantes, como eu falei agora, ou seja, você tem uma crença que toda vez que você vai se apresentar, você vai se dar mal, ou você pode ter a crença de que você sempre faz sucesso, a crença ela é como um óculos, que ela omite toda a verdade que está além daquilo que está explícito na crença. A gente fala que eu falo que é a generalização, omissão e distorção. São os 3 princípios que regem o funcionamento de uma crença. Se você tem uma crença possibilitadora ou limitante, ela generaliza, certo? Ela acredita que sempre é verdade. Ela omite todos os casos que estão em desacordo com ela. E ela distorce toda a sua percepção para que você veja só aquilo que é verdade para você. Certo? Vamos dar um exemplo. Quem é que gosta de dinheiro? Eu gosto, bastante, respeito muito dinheiro. Aí você fala assim, eu quero melhorar de vida. Top. Aí eu pergunto pra você, uma vez eu fiz essa brincadeira com a minha irmã mesmo. Eu falei pra ela assim, como que é a vida das pessoas ricas? Né? A gente conversando lá no contexto e tal. E aí, como que é a vida das pessoas ricas? Pra mim, gente rica é fútil e solitária. Pá! Desse jeito. Pá! Na bucha. Você gostaria de ser fútil e solitária? De jeito nenhum. Eu falei, então como é que você vai ser rica, pessoa? Nossa, não, eu quero largar dessa crença agora, pelo amor de Deus, tira essa crença de mim, sai de ré, Satanás. Se você vira, por exemplo, dentro de vertentes religiosas, né, Cássia, a gente tem muito essa questão de que se você tem dinheiro, você vai se tornar uma pessoa ruim. Você vai deixar de fazer caridade, você vai deixar de ajudar as pessoas, você vai se tornar fútil, sabe? Você vai arder no fogo do inferno. Gente, isso não é verdade. Existem pessoas, sim, que fazem um bom trabalho com a riqueza que possuem. Só que quando você tem uma crença limitante a respeito do dinheiro, você vai simplesmente omitir todas as pessoas que fazem um bom trabalho com dinheiro e distorcer a realidade para que você só perceba as pessoas que fazem mal com o dinheiro. Entendem? Esse é o perigo das crenças, tanto das possibilitadoras quanto das limitantes. Da possibilitadora, eu sempre faço sucesso na apresentação. Isso pode abrir um precedente perigoso para eu não me preparar para uma apresentação e, eventualmente, me dar mal. E aí? Essa crença possibilitadora, em algum contexto, ela pode se tornar limitante.
Então, mesmo as crenças possibilitadoras, a gente precisa olhar para elas com carinho e ver o quão possibilitadoras elas são e criar um plano de fundo para elas. Ótimo, beleza, eu sempre faço sucesso nas apresentações, mas para melhorar isso ainda mais é bom eu me preparar, certo? Você faz esse feedback. E assim, uma das coisas que eu sempre coloquei essa imagenzinha do iceberg, que eu gosto muito, porque ali em cima é o consciente e para baixo é o inconsciente. Então, conforme a gente falou, 9 estímulos percebidos lá em cima e 991 lá embaixo. As nossas crenças também são assim. Gente, roda tudo no piloto automático. Cara, isso é muito forte. Quando você começa a perceber a quantidade de coisas que você acredita serem certas ou erradas, possíveis ou impossíveis, e você faz isso de forma automática. Sabe? Pessoas que têm a crença, eu só consigo dirigir um carro se for automático. Tipo, como assim? Ou gente fala assim, eu não consigo. Porque você vai falar assim, não, essa é fácil, Declair, essa é fácil. Gente fala assim, eu só consigo dirigir carro manual, eu não consigo dirigir carro automático. Como assim, cabeça? É só você pisar no freio lá e pôr no D que ele anda sozinho. Como você não consegue dirigir? Ah, não, me atrapalho todo, não sei o quê. Por quê? Tem uma crença de base, embasada em eventos anteriores, que faz com que você acredite que você não é possível. E aí o que sua mente faz? Se você acredita que não é possível, toda vez que você tentar, o que vai acontecer? Vai se dar mal. Você vai começar a tremer antes de entrar no carro, só porque ele é automático, sendo que ele é mais fácil de dirigir do que um manual. Então são essas coisas. São coisas simples, são. Gente, algumas coisas parecem bobagem, para quem não tem a crença. Porque para quem tem, aquele negócio é sério. É muito sério. Você acreditar, por exemplo, a mulher acreditar que todo relacionamento dela irá traí-la. Caraca, velho, o cara entra sem chance na relação. Ou esses dias nós fizemos um evento aqui, tinham 9 mulheres. Das 9, 6 queriam arrumar namorado. Vocês sabem, quando a gente foi levantando as crenças, cara, o que surgiu de crença do tipo, se eu arrumar um homem eu vou perder minha liberdade, vou perder minha autonomia financeira, vou ter que ficar dando satisfação para os outros, vou ter que ficar lavando cueca. Caraca, como assim? Não dá para contratar um empregado, tipo um empresário que ganha 10 mil reais por mês, não dá para você pôr um empregado, uma diarista para lavar as cuecas do cara, não? Não. São coisas que para a pessoa que está dentro daquele contexto, ela não pensa. E aí, você sabe o que acontece? A pessoa chega aqui reclamando, eu não consigo arrumar um namorado. Ah, por que você não consegue? Homem é tudo chato mesmo, nossa, não enche o saco da gente, chega em casa mandando, e que não sei o quê. Você, nossa, aí você, todo homem é assim, você nunca conheceu um que seja diferente? Se você for bater com força, nem seu pai era diferente? Não, meu pai era meio enjoado e tal, não, mas meu pai era gente boa. Ah, então pelo menos um. Quem sabe você acha alguém parecido com ele. E na verdade muitas vezes é isso que acontece, tá? Gente, nosso tempo tá mais ou menos, né? Então agora vamos partir para a parte prática? Vamos quebrar algumas crenças? Vamos? Então o que eu vou pedir, pessoal? Essas cadeiras brancas a gente arreda. Vocês podem aqui, tchau pessoal do Facebook, eu não sei se o Instagram ainda tá, por causa do tempo, eu acho que deve ter, tá isso também. Tchau pessoal do Instagram, foi muito bom estar com vocês. YouTube, a gente vai fazer a edição e eu vou colocar lá no meu canal, talvez o Renascer coloque também. Foi muito bom estar com vocês, estou aqui na disposição de ajudá-los. Qualquer coisa pode procurar aqui no Renascer Saúde ou nos meus canais das redes sociais, que eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, se convém ou não convém trabalhar algum objetivo seu dentro de um processo com coaching e programação neurolinguística, pode me procurar que a gente combina, tá? E para os presentes que aqui estão, vou falar quem está aí não vai participar online, mas quem está aqui vai, eu vou sortear uma sessão. Tá bom? Um grande abraço.